Quando uma mulher decide entrar na política, ela precisa de coragem. Mas coragem não significa aceitar tudo calada. Não significa suportar violência. Não significa engolir humilhação. Não significa enfrentar ameaças sozinha. E não significa adoecer em silêncio para provar que é forte. Eu sou Elisa Araújo, prefeita de Uberaba. E nesta aula eu quero conversar com você sobre um tema muito importante: redes de proteção, denúncia e autocuidado. Porque a política pode ser um espaço duro. Para as mulheres, muitas vezes é ainda mais. Tem ataques contra a imagem, contra a vida pessoal, contra a família, contra a maternidade, contra a aparência, contra a capacidade de liderar. E existe uma linha que não pode ser normalizada. Crítica faz parte da democracia. Cobrar faz parte da vida pública. Fiscalização faz parte da política. Mas violência não faz parte. A mulher que entra na política precisa saber reconhecer quando uma crítica vira agressão, quando uma divergência vira perseguição, quando uma disputa vira violência política. E precisa saber uma coisa desde o começo: ela não está sozinha. A política exige exposição, e toda exposição traz cobrança. Mas existe diferença entre ser cobrada e ser violentada. Uma coisa é discordarem da sua proposta. Outra coisa é atacarem a sua dignidade. Uma coisa é criticarem uma decisão sua. Outra coisa é ameaçarem a sua família. Uma coisa é o debate público. Outra coisa é a humilhação, é a perseguição e o medo. Nenhuma mulher precisa aceitar violência como preço para participar da política. A democracia não pode custar a saúde mental de quem decide servir. O primeiro passo para se proteger é reconhecer o que está acontecendo. Muitas mulheres demoram a perceber que estão vivendo violência política porque elas normalizaram o sofrimento. E nós escutamos frases como: "Isso é assim mesmo, política é para quem aguenta. Não liga não, deixa para lá. Você está exagerando. Se não aguenta pressão, não deveria ser candidata." Essas frases parecem um conselho, mas muitas vezes servem para silenciar a gente. Violência política contra a mulher pode acontecer de várias formas. Pode ser uma ameaça direta, mas pode ser perseguição nas redes sociais, pode ser humilhação pública, pode ser tentativa de impedir a sua campanha, pode ser boatos sobre a sua vida pessoal, pode ser pressão dentro do partido, pode ser retirada da sua estrutura de campanha, pode ser um isolamento no grupo e pode ser discriminação por ser mulher, por ser mãe, por ser negra, por ser jovem, idosa, pessoa com deficiência ou por qualquer condição pessoal. A legislação brasileira reconhece a violência política contra as mulheres como um crime eleitoral. Quando há assédio, quando há constrangimento, quando há humilhação, perseguição ou ameaça para impedir ou dificultar a campanha ou o exercício do mandato. Então, a primeira orientação é: não diminua o que você está sentindo. Se aquilo tenta te calar, tenta te intimidar, te desmoralizar ou te tirar da disputa por ser mulher, acenda o alerta. Crítica faz parte da política. Toda candidata precisa estar preparada para ser questionada. Mas violência é outra coisa. Violência tenta calar, tenta envergonhar, tenta ameaçar, tenta isolar, tenta destruir a reputação da mulher e não discutir suas ideias. Quando o ataque deixa de falar sobre propostas e passa a atingir a dignidade, a família, o corpo, a maternidade ou a condição de mulher, ele precisa ser enfrentado, mas enfrentado com serenidade, com prova, com apoio e pelos caminhos corretos. Denunciar não é fraqueza. Denunciar é proteção. É proteção para você, para sua família, para sua equipe, para outras mulheres que podem passar pela mesma situação. Muitas mulheres deixam de denunciar por medo de parecerem frágeis ou por medo de ouvirem que estão tentando se vitimizar. Mas vamos falar com sinceridade. Buscar proteção não é vitimismo, é responsabilidade.
Uma candidata precisa aprender a documentar tudo. Prints de mensagens, links de publicações, áudios, vídeos, testemunhas, datas, horários, nomes de perfis, registros de ligações, boletim de ocorrência quando for necessário. Não responda no impulso. Não entre sozinha em confronto com o agressor. Não transforme a sua dor em discussão de internet. O caminho correto é guardar prova, acionar sua equipe jurídica, comunicar sua coordenação e procurar os órgãos competentes. A Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral, as polícias, as ouvidorias e as instituições de proteção existem para serem acionadas. O Tribunal Superior Eleitoral possui um canal de denúncias para a violência política de gênero e a denúncia é encaminhada ao Ministério Público Eleitoral para apuração. Em situação de violência, a primeira atitude não deve ser reagir no calor da emoção. A primeira atitude deve ser registrar. Guardar o print, salvar o link, anotar a data e o horário, identificar testemunhas, organizar os fatos. Prova bem guardada ajuda a proteger a mulher e fortalece a denúncia. A dor não pode ficar escondida, mas a resposta precisa ser feita com estratégia, com segurança e com orientação. Quem denuncia não está criando problema, está impedindo que o problema cresça. Nenhuma mulher deve enfrentar violência política sozinha. Existe um ecossistema de apoio que precisa ser conhecido antes da campanha começar. Esse ecossistema pode envolver Justiça Eleitoral, Ministério Público, delegacias, ouvidorias da mulher, advocacia, defensoria pública quando for o caso, partido político, coletivos de mulheres, organizações da sociedade civil, redes de candidatas, equipe de campanha, família e amigos. Cada um tem um papel. A equipe jurídica orienta tecnicamente. A coordenação organiza a resposta política. A comunicação evita exposição desnecessária. A família dá o sustento emocional. As outras mulheres ajudam a mostrar que ninguém está sozinha. As instituições apuram, encaminham e responsabilizam. Mas essa rede não pode ser improvisada só quando a crise aparece. A candidata precisa construir um plano de proteção antes. Quem eu procuro se eu receber uma ameaça? Quem registra as provas? Quem fala com a imprensa? Quem responde nas redes sociais? Quem me acompanha em uma agenda difícil? Quem cuida da minha segurança emocional? Campanha organizada não cuida só do voto, cuida também da candidata. Uma rede de proteção precisa ter nome, telefone e função. Não basta dizer, qualquer coisa você me chama, viu? É preciso saber quem faz o quê. Quem te acompanha, quem orienta, quem documenta, quem acolhe, quem comunica e quem aciona as autoridades. Na campanha, a velocidade é grande, a pressão é diária e quando a crise chega não dá para começar tudo do zero. Mulher protegida não é mulher isolada, é mulher cercada por gente séria, por gente preparada e comprometida com a sua segurança. Agora nós precisamos falar de saúde mental. Porque a política mexe com a cabeça da gente, mexe com a nossa imagem, com a nossa história, com a nossa família, com o nosso passado, com a nossa fé, com as nossas escolhas, com os nossos erros, com as nossas dores. E campanha eleitoral tem um ritmo pesado. A agenda é cheia, dorme pouco, muita cobrança, rede social o tempo todo, opinião de todo lado, promessa, pedido, crítica, expectativa. Se a candidata não tiver cuidado, ela perde o eixo. E quando perde o eixo, começa a tomar decisão por medo, por raiva ou por extrema exaustão. Por isso, o autocuidado não é luxo, é parte da estratégia. Uma candidata precisa dormir o mínimo necessário, comer direito, sempre que possível, ter horários sem o celular, escolher quem pode falar verdades com carinho e ter acompanhamento psicológico se puder. Ter alguém que ajude a separar crítica real de ataque covarde e preservar momentos de silêncio. Campanha não pode virar máquina de moer gente. A mulher que quer cuidar dos outros também precisa se deixar cuidar. Autocuidado não é se afastar da luta,
é se preparar para continuar nela. Respirar antes de responder, pausar antes de decidir, dormir para pensar melhor, comer para ter energia e desligar o celular por alguns minutos para não ser engolida pela pressão. A política cobra presença, mas presença não é disponibilidade total. Quem está exausto não consegue ouvir bem, não consegue decidir bem, não consegue liderar bem. Cuidar da mente também é cuidar da campanha. Resiliência não é fingir que nada machuca. Resiliência é sentir o impacto, entender o que aconteceu e não deixar aquilo destruir a sua caminhada. Na prática, existem algumas atitudes simples que ajudam muito. Primeira, não leia tudo sozinha. Tenha alguém da equipe para filtrar ataques, comentários e ameaças. Segunda, classifique o problema. É uma crítica legítima? Responda com informação. É uma dúvida da população? Responda com respeito. É ataque baixo? Não alimenta não. É ameaça ou violência? Registre a denúncia. Terceira, não decida no pico da emoção. Mensagem que é escrita com raiva quase sempre vira problema muito maior. Quarta, crie rituais de recuperação. Pode ser uma oração, uma caminhada, uma conversa com alguém de confiança, uma terapia, um momento com a sua família, um momento em silêncio, uma leitura, uma respiração. Cada pessoa encontra a sua forma. O importante é não achar que sofrer faz parte do cargo. Responsabilidade faz parte, violência não. Na campanha, nem toda mensagem merece entrar no coração da candidata. Algumas precisam ser respondidas, outras precisam ser registradas, outras precisam ser ignoradas e algumas precisam ser denunciadas. Por isso, filtro emocional também é proteção. Ter uma equipe que ajude a organizar o que chega impede que a candidata viva refém do ataque do dia a dia. Nem tudo precisa de resposta pública, mas tudo que ameaça precisa de providência. Agora eu quero falar de uma palavra muito bonita, mas que precisa sair do discurso: sororidade. Sororidade prática não é concordar com tudo que a outra mulher faz. Não é... Eu bati a mão aqui? Agora eu quero falar de uma palavra muito bonita, mas que precisa sair do discurso: sororidade. Sororidade prática não é concordar com tudo que a outra mulher faz. Não é passar pano, não é transformar todas as mulheres em amigas. Sororidade prática é entender que existem violências que nenhuma mulher deveria sofrer, independentemente do partido, da ideologia ou da disputa. Na política, mulheres podem ser adversárias sim, mas não precisam ser inimigas. É possível disputar ideias sem destruir a dignidade uma da outra. É possível discordar sem alimentar violência. É possível construir alianças de proteção mútua entre candidatas. Por exemplo, combinar que ataques pessoais contra mulheres não serão compartilhados. Apoiar publicamente quando uma candidata sofrer alguma ameaça. Criar grupos seguros de trocas de informações. Indicar advogadas, psicólogas e redes de apoio. Ajudar candidatas novas a entenderem os caminhos de fazer uma denúncia. Não rir, não espalhar e não alimentar boatos sobre a vida pessoal de outra mulher. Isso é maturidade política. E também é proteção coletiva. Porque hoje pode ser uma candidata, amanhã pode ser você. Quando uma mulher é atacada por ser mulher, todas precisam ficar atentas. Sororidade prática aparece nos pequenos gestos. Não compartilhar boato, não rir de ataque pessoal, não reforçar mentira, não usar a dor de outra mulher como arma política. A disputa democrática precisa de firmeza, mas não precisa de crueldade. Quando mulheres se protegem, elas não enfraquecem a política. Elas melhoram a política. Elas mostram que é possível disputar com coragem, mas também com muito respeito. Por fim, eu quero falar do papel da família e dos amigos.
Quem entra na política precisa de um círculo de confiança. Poucas pessoas, mas pessoas certas. Gente que não esteja perto só quando tem aplauso. Gente que perceba quando você está cansada. Gente que te diga a verdade sem te diminuir. Gente que te ajude a lembrar quem você é quando tentaram te reduzir em um ataque. Antes de uma campanha, converse com a sua família. Explique os desafios, combine os limites. Proteja as crianças e as pessoas mais vulneráveis. Defina o que será público e o que continuará privado. Oriente todos a não responderem ataques por impulso. Família e amigos não precisam carregar a campanha nas costas, mas podem ser abrigo, e toda mulher precisa de abrigo para continuar sendo forte. E se eu puder resumir essa aula, eu diria: denunciar é se proteger, cuidar da mente é estratégia, construir rede é sobrevivência, e nenhuma mulher deve enfrentar violência política sozinha. A política precisa de mulheres corajosas, mas coragem não é sofrer calada. Coragem também é pedir ajuda, é acionar a justiça, é proteger a sua saúde, proteger a sua família, é seguir de cabeça erguida. Porque quando uma mulher se protege, ela também protege o caminho de muitas outras. Muito obrigada!